Atenção! Tem cupom de desconto ao fim deste vídeo. Fala, turma de Excel, bem-vindos à aula 5. Embalados pela aula 4, nós vamos continuar vendo um pouco mais de estatística. Nós mexemos com média e vamos aprender mais duas funções estatísticas importantes para o seu desenvolvimento no Excel. Como sempre, lembrando, nós vamos fazer isso de forma orgânica, de forma com que você aprenda a lógica por trás do Excel. Enfim, é importante que tudo isso pareça natural para você. Então, se você foi bem na aula 4, você vai tirar de letra a aula 5, pois ela é muito parecida com a aula 4. Nós vamos apenas incluir mais duas funções e entender o funcionamento delas. Beleza? Para a aula de hoje, eu preciso de dados estatísticos, dados de uma população, literalmente uma população. Portanto, criei um distrito de exemplo e fiz uma planilha com dados que eu imaginei que possui intervalo de 5 em 5 anos, como se o IBGE, um outro órgão, tivesse feito um estudo sobre nascimento, falecimento e número total da população. Vamos visualizar como é que ficou? Essa é a planilha que eu criei. Você vai precisar fazer uma planilha igual no seu micro. Você pode utilizar as salas iniciais para poder criar a formatação. Não precisa repetir os mesmos números, mas eu preciso que ela esteja nesse padrão. Ou seja, eu preciso que você crie uma planilha de pesquisa e que tenha campos para média, desvio e mediana. É importante para fins acadêmicos que o número de colunas com dados seja um número ímpar, já que nós vamos trabalhar também com mediana. Para quem não sabe, a mediana é um valor central que divide uma população em dois, ou seja, o argumento é o número que fica no centro entre números maiores e menores de uma estatística que envolva uma população de números, como é o caso aqui. Beleza? Se precisar, pode pausar o vídeo. Criou sua planilha? Beleza, vamos continuar então. Como eu havia dito anteriormente, nós temos aqui uma população de exemplo de um distrito pequeno, onde eu capturei dados de nascimento a cada 5 anos, começando em 95 e terminando em 2015. Tenho dados de falecimento e tenho dados de população total, que seria a população que mora atualmente nessa cidade fictícia que eu criei. Eu preciso localizar a média, preciso localizar o desvio, preciso localizar a mediana. Tá, Elias, mas eu não vou trabalhar com estatística, por que isso é importante? Porque em qualquer ambiente, mesmo no corporativo, cedo ou tarde você vai lidar com algum tipo de pesquisa. Vamos supor que você trabalhe para uma empresa, essa empresa esteja interessada no público virtual para espalhar uma propaganda. Eles vão precisar dos dados estatísticos. Embora a média seja o mais utilizado, muitas empresas, muitos empresários, principalmente aqueles que têm uma formação superior, gostam de trabalhar com desvio para saber a variação, né, do padrão de um determinado argumento para outro. Nesse caso aqui, nosso argumento é a cada 5 anos. E também a mediana, né, para dividir esse grupo em dois aí e levantar os dados que são necessários de repente para fazer uma campanha publicitária. Ou talvez você também precise para você visualizar de forma mais gráfica, por exemplo, as suas finanças pessoais. Então não tem jeito, você não escapa da média, desvio e da mediana. Principalmente se você estiver fazendo faculdade. Praticamente todos os cursos que eu conheço têm estatística. Bem, vamos começar pelo mais fácil, que é a média. Nós já vimos a média. Eu vou aqui na minha linha 3, que é a linha de nascimento, na coluna G, que é onde está a minha célula destinada ao resultado de média. Vou dar 2 cliques. Vou apertar igual, porque nós apertamos igual, porque estamos dizendo para o Excel que eu vou chamar uma função. Vou escrever média, como nós vimos na aula passada, abrir o parêntese para informar o Excel que eu estou inserindo os dados que vão ser tratados pela função média. Vou selecionar toda a população de números, né, de dados que eu tenho, das colunas de 95 até a de 2015, começando em B3 e terminando em F3, só quero dessa linha. Vou fechar o parêntese, minha fórmula está correta? Igual média, abro parêntese, B3, 2 pontos, que significa até, F3, fecho parêntese e aperto Enter. Beleza? Já vimos isso, não tem do que reclamar. Tá mamão com açúcar, fácil para você.
Vou copiar e colar para as linhas de baixo, já para deixar minhas médias preenchidas. Não precisamos rever média por enquanto. Você, a essa altura, já sabe tirar isso de letra. Vamos para o desvio padrão. Bem, o desvio padrão, talvez de todas as funções aqui, seja mais chata, porque ela tem várias opções. Vamos visualizar o argumento necessário. Eu vou apertar igual para chamar uma função e vou escrever desv PAD, que seria a abreviação de desvio padrão. O Excel vai me informar várias opções, várias mesmo. Desvpad.a, desvpad.p, cada uma tem uma forma de tratar diferente da outra. Eu vou usar a .p, mas eu quero fazer uma observação para aqueles que utilizam o Excel nas versões inferior a 2017. Existe um argumento aqui, uma função chamada desvpad e sem nenhuma pontuação depois. O motivo disso é que até a versão anterior a 2017, perdão, 2007, essa era a função utilizada para o desvio padrão. Porém, o Excel criou forma de tratar diferente. Por exemplo, eu vou usar essa aqui, que é a devpad.p, que ele ignora certos valores lógicos. O desvio padrão faria, em teoria, a mesma coisa, porém não é tão inteligente. Se você botasse um texto, daria um erro. Existem certas correções que foram feitas depois. Então, para aqueles que utilizam a versão anterior a 2007, vão usar o desvpad e abrir o parêntese. Eu utilizo uma versão superior, que é a 2016. Eu vou ter que selecionar outro argumento. Eu vou botar .p. Se você é especialista em estatística ou estiver procurando algo mais específico, sinta-se à vontade para utilizar as outras opções. Eu vou usar o .p para uma questão de exemplo mesmo. Vou abrir o parêntese. Vou selecionar meu universo estatístico, que é do ano de 95 a 2015. Como eu fiz em média, como eu faço em soma, como eu fiz nas outras aulas. Então o Excel já sabe que eu quero tratar da B3 até a F3. Vou fechar o parêntese e apertar Enter. E deu esse número grande pra caramba. Beleza, Elias, mas ficou bagunçado. Meu chefe não quer tantos números assim depois da vírgula. Dá pra resumir? Dá. Eu seleciono a célula que está a fórmula. Na célula vai aparecer o número. Na barra de função vai estar a fórmula. Eu vou na página inicial, nessa guia página inicial. Na subcategoria número, eu tenho essas opções aqui, com a setinha apontando para frente, uma setinha apontando para cá, para trás e um desenho de casas decimais. O que essas setinhas fazem? A que está apontando para o lado esquerdo, ela aumenta as casas decimais. Para o lado direito, ela diminui. Então, se eu quiser formatar melhor meus números, eu vou clicar aqui, está apontando para o lado direito. Pronto, diminui minhas casas decimais, ele automaticamente corrige o número também. Estava 20,18, ele foi para 20,19, porque ele fez uma aproximação. Eu posso fazer isso para todas as células, bastando selecionar e aplicar a mesma correção. Vou fazer isso depois de incluir a fórmula, que eu acho que fica mais simples. Vou copiar e colar. Não precisou de correção. Vou para a mediana. Como eu acho a mediana? Mediana é o valor que vai dividir esses dados, é um número que funciona como divisor de dados. Para achar a mediana, eu vou selecionar a célula e 3, que é a minha célula do campo de mediana. Vou apertar igual e escrever med, que é a abreviatura de mediana. Vou abrir parêntese, selecionar meu universo de números, que é do campo na coluna 1995 até 2015. Fecho o parêntese, aperto Enter, tem a mediana. Olha só que bonito. Copio e colo para lá de baixo. Pronto. Minha planilha estatística está pronta. Se eu quiser, eu posso selecionar essas células aqui, como já ensinei antes a fazer a seleção. Botar um itálico, para ficar diferente. Ou um negrito, ou um sublinhado. Deixar em itálico. Pronto, preparei as estatísticas e nem precisei suar para isso. Você vai tirar onda com seu chefe,
vai ficar com uma apresentação bonita. Se quiser, você pode usar o gráfico que nós aprendemos a fazer na aula passada e tratar os seus dados da melhor forma possível. Beleza? Excel não é difícil, viu? Então, isso aí. Estude, crie novos dados, crie nova planilha. E assim que se sentir pronto, vá para a aula 6 que nós temos mais funções para aprender. Beleza? É isso aí, pessoal. Foco no estudo. Um grande abraço. Quer ter acesso completo a simulados, download e as videoaulas do nosso curso? Acesse www.newbaulas.com.br.